Bom dia, meus queridos! Começando mais um status para vocês aqui na TV Alpha Channel. E eu não canso de agradecer pelo carinho, pelas mensagens recebidas de vocês. E se vocês quiserem ficar por dentro do programa Status, siga a gente lá nas redes sociais do programa. Programa Status, tudo junto, tá? E o meu Mary Rios, que vocês já sabem, falam direto comigo, né? Agora vamos falar de uma coisa assim super importante que a gente está aqui para isso hoje. Hoje o programa Status by Mary Rios recebe a Raquel de Mello. Ela é terapeuta, criadora do método Ânima, uma abordagem voltada ao desenvolvimento emocional e ao resgate da criança interior, com formação em psicologia. Bem-vinda, Raquel! Ai, muito obrigada pelo convite, um beijão para vocês que estão nos assistindo, seu público é maravilhoso, tem acompanhado e eu estou me sentindo privilegiada de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Que bom, Raquel, um super prazer, eu quero que você se sinta na sua casa, que é essa a intenção do programa, que você se sinta em casa. O Max já me recepcionou, já viu? Estou me sentindo em casa. Não, aqui é assim, sabe? É um programa pet friendly e eles são os primeiros a recepcionar os convidados. Sim, eu percebi. Ele foi lá, me recebeu, me beijou. Ele quase falou que eu era bem-vinda, mas eu entendi que eu Mas era. você entendeu, né? Então tá tudo certo, porque é bem-vinda, né, filho? Olha, tá até feliz aqui, tranquilo ao seu lado. Você viu? Ele ficou tranquilo, já me conheceu, já. Sabe que eu sou do bem, então ele ficou tranquilo. Falou, é aqui mesmo que eu vou ficar. Ai, que bom. Ai, Raquel, quem é a Raquel de Mello por trás da terapeuta? Conta pra gente. A Raquel de Mello por trás da terapeuta. É mais fácil quando a gente vai falar de profissão, né? Mas assim, são tantas camadas quando a gente vai falar de nós mulheres, nós temos tantas camadas, tantas coisas boas, né, dentro de nós. Mas o que eu posso dizer que, assim, eu acho que nenhuma mulher tem definição, eu não me vejo definida, eu sou tal coisa, mas eu acredito muito na resiliência, eu acredito nessa resiliência que a mulher tem, que eu tenho, dessa maneira que eu vou sempre me reinventando. Eu acredito nessa Raquel, que eu sou essa mulher que acredita no ser humano, é uma alma que cuida de outras almas, então sou mãe, sou filha, sou namorada, tenho relacionamentos sociais, então tenho minhas alunas, meus alunos, então eu acredito que a resiliência, a evolução todos os dias, eu acredito nessa Raquel, é essa Raquel que eu sou. Por trás da terapeuta, isso. Que lindo, gente. Já vimos que o programa Bate-Papo vai ser incrível, né? Uma delícia de pessoa, de ser humano. E Raquel, fala para mim o que fez você decidir trabalhar ajudando outras pessoas a transformar suas emoções? A minha formação inicial foi comunicação social. Então, por muitos anos na minha vida eu trabalhei com comunicação social, mas quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, há uns 15 anos atrás eu comecei a buscar meu autoconhecimento, comecei a fazer terapia, então eu fui entendendo como é bom esse mundo e o quanto mudou minha vida, assim, da água para o vinho. Então eu decidi, eu fiquei tão apaixonada pela mente humana que eu decidi me aprofundar, aprofundei meus estudos e fez tanta diferença na minha vida, Mari. Fez? Muita, porque assim, eu entendi que eu queria aquilo para mim. Porque se resolveu a minha vida, que era tão atribulada, poderia resolver a vida de outras pessoas também. Então, conforme eu fui navegando nessa imensidão que é a mente do ser humano, eu fui cada vez mais me apaixonando. Bom, eu sou uma eterna estudante, né? Continuo estudando. Eu percebi, gente. Que mais, além de psicologia, fala dos outros cursos que você fez. Nossa, tenho inúmeros cursos, inclusive internacionais também. Eu sou psicanalista de formação. Tenho como eu disse, a minha primeira formação foi comunicação social, marketing. Depois, dentro da psicologia, eu sou pós-graduada em ABA,
porque eu tenho um filho autista, então fui estudar sobre isso. Olha, Fui estudar, interessante. porque quando a gente tem um filho, não vem o manual de instrução, como que a gente nunca não vem. Isso, ainda mais de repente quando vem um laudo de autista, Mari, aí você percebe que, poxa, peraí, eu tenho que me aprofundar nesse assunto, eu tenho que saber como... Cuidar, como funciona, como que eu vou me cuidar também para cuidar dele. É, exatamente. Porque muitas vezes a gente se esquece, né? Claro. Mas, então a gente tem que entender o que está acontecendo para você poder, né? Então, as coisas foram acontecendo assim. Eu tenho... vários cursos, um deles que eu te falei que é o internacional. Você já ouviu falar da Louise Hay? Ela é best-seller do livro Você Pode Curar Sua Vida. Então, eu fiz um curso intensivo. Aonde? Então, eu fiz no Brasil, tá? Mas, assim, ele tem todo o status internacional. E foi uma imersão de 10 dias para a gente aprender e... Também tenho minha formação com a Cristina Cairo, que é de linguagem do corpo, fiz meu curso de psicanálise lá. Então, assim, eu tenho uma bagagem mais intensa, mas o que agrega muito são mais de 8.000 horas que eu tenho de atendimento. Isso agrega muito na minha experiência. Então, a experiência é tudo, né? Experiência é tudo, né? Mais de 8.000 horas. Então, assim, são muitos pacientes e muitas vidas transformadas. Então... Isso não tem preço, é maravilhoso. E você também criou o método Ânima, que a gente estava falando. Sim. O que ele significa e como ele nasceu? Sim, pela experiência, conforme eu fui fazendo os atendimentos em psicanálise e fui aplicando também o resgate da criança interior nas pessoas, eu fui entendendo, conforme a experiência, como que funcionava e quais eram as reações e como eu poderia fazer para que esse processo se tornasse mais rápido. Então, existe uma sequência nesse tratamento que eu uso que faz com que a pessoa consiga elaborar melhor os sentimentos que ela teve na infância. Porque assim, Mari, o nosso passado não nos define. Não é para ser assim. Independente do passado que a pessoa teve, se foi um passado no tempo da infância dolorido, de alguma maneira, ele vai refletir na vida adulta. E é isso que eu cuido. Eu ajudo a pessoa a superar as dores que ela teve na infância, que refletem na vida adulta. Que refletem. E como? Mas a gente vai saber tudo isso daqui a pouco. Mas eu quero perguntar para você, muitas pessoas, como você está falando, vivem presas, né, emocionalmente e não percebem. E como identificar esses sinais? A gente vai para um bloco, para um intervalo e voltamos já para você responder isso. Gente, então não saia daí, porque tem coisa bacana vindo pela frente, tá? Dá tempo só de você tomar um café e voltar correndo. Voltamos com o programa Status com a Raquel de Mello e a gente estava falando aqui, ó, que muitas pessoas vivem presas emocionalmente e nem percebem. Aí eu perguntei para a Raquel, como identificar esses sinais? Fala pra gente, Raquel. Se a pessoa parar para pensar e observar, mas é mais fácil observar o outro, né? Mas vamos falar assim, você observando o outro. Quando o adulto é rabugento, quando é muito ciumento, quando os ciúmes, muito medo de perder, se a pessoa não prospera, por exemplo. É só você fazer esse raciocínio. Criança não liga para dinheiro, criança não tem relacionamentos amorosos, criança não trabalha, então o adulto tem que ser o contrário. E se o adulto não consegue fazer isso... O que é? É porque ele não elaborou as emoções dele na infância. Então, uma parte dele lá no inconsciente continua infantil. Não estou dizendo que você seja infantil, não é isso. Mas estou dizendo que uma parte do seu inconsciente não amadureceu. Então, a pessoa, ela tem essa inconsistência na vida adulta. Ela não consegue manter relacionamentos amorosos, nem relacionamentos sociais. Ela não consegue se manter no emprego.
ela tem atitudes birrentas que uma criança poderia ter. Você acha que tem uma geração que é mais assim? Nesse formato, vamos dizer assim? Então, é muito relativo, porque assim, a gente fala muito, essa geração, mas todas as gerações tiveram os seus problemas. Concordo. Mas a gente falando de emoções reprimidas, quando a criança, por exemplo, ela apanhava muito, antigamente tinha muito mais. Não, né? Eu sei, castigo. Castigo, a criança ia trabalhar mais cedo, enfim. Quando ela apanha muito, o que... Então, ela cresce uma pessoa com medo. Ela tem muito insegura? medo. Muito insegura. E o pior, ela pode se tornar uma agressora também. Quando você vê um pai hoje em dia, ou uma mãe, que ele quer dar educação através do bater, pode ver que ele foi criado assim. E entendeu? Também, ao contrário, às vezes a criança apanhou, mas ela se torna um adulto que ela já não consegue fazer o mesmo que ela recebeu. Isso é lindo, por quê? Quando acontece isso, é lindo porque é uma pessoa que tomou consciência que não quer, foi tão dolorido, ele não quer aquilo para outra pessoa. Para outra pessoa. Então, eu tô falando de experiência própria. Sim. Que é uma coisa que aconteceu na minha infância, que aconteceu. E eu sempre fui contra. Totalmente contra a violência. Então, mas esse é o objetivo. Tem pessoas que conseguem isso sem a terapia, tem pessoas que precisam de ajuda. E essa terapia é sem julgamentos, porque se chega um pai, uma mãe para mim dizendo eu quero me tornar um pai melhor, uma mãe melhor, ele vai ser totalmente acolhido, porque assim, cada pessoa é um pequeno universo. Cada pessoa teve seus problemas e sim, o seu passado não te define. Você pode mudar o seu presente e o seu futuro daqui para frente. Mas ela também tem que reconhecer para poder mudar. Ela tem que querer, né? E também se ver que não tá legal, se olhar para dentro. Mas e também, às vezes até parar para ouvir, porque às vezes alguém dá um toque pra gente, fala, olha, não tá legal como você está fazendo com seu filho, ou não tá legal como você faz na empresa com seus funcionários. Às vezes, o universo dá um jeito de usar alguma pessoa para dar um toque pra gente, né? Isso seria o perfeito. Então, mas é perfeito se a pessoa ouvir, né? Muitas vezes a pessoa não ouve. Então, ouça mais a voz do universo. Começa a pensar sobre esses toques que a vida te dá. Porque assim, nós somos uma alma que habitamos um corpo e a gente está aqui só de passagem. Se você não fazer diferença positiva na sua vida e na vida das pessoas, você vai sofrer muito. Você será sempre uma pessoa incompleta. E às vezes dá a impressão que a pessoa acha que vai viver eternamente, né? Como você acabou de dizer, acorda, você não vai estar aqui. Eu costumo dizer que na vida financeira nós devemos viver como se nós fôssemos viver mais 100 anos. Então, assim, a gente tem que pensar no futuro, apostar nele, no financeiro, sempre estar estudando, apostando na nossa carreira, mas, assim, falando de alma agora, a gente tem que viver como se nós fôssemos embora hoje, porque assim você tenta sempre ficar certinho com as pessoas e com você mesmo. É perfeito isso que você falou. Até lembro aquela música, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Isso, exatamente, porque acho lindo muitas vezes nós erramos porque a gente erroneamente acredita que tem tempo para consertar, mas muitas vezes o tempo pode até ter, mas você não vai ter oportunidade, então a gente não tem que deixar para amanhã, inclusive o nosso autocuidado, porque se você não busca conhecimento, se você não tenta mudar a sua vida e acredita nisso, aí fica difícil. Fica difícil, né? E não ouve. Isso. Né? Aí complica. E hoje, Raquel, vemos muitas mulheres se submetendo a relacionamentos ruins. Isso é baixo autoestima? Por que isso acontece? A gente vê muito hoje. Então, Mari, olha só, infelizmente, a gente como você falou, a gente vê muito isso. Mas essas mulheres que elas estão se submetendo hoje a um relacionamento que não é legal, pode ter certeza, houve sinais e ela não ouviu, não captou ou não quis ver, né? Então, mas ela é como se ela repetisse padrão.
padrão, mas assim, vamos falar da infância dela, tá? Se ela via um pai e uma mãe que vivia brigando, olha como o inconsciente é. De repente ela tem um relacionamento que tem muitas brigas, é como se ela se identificasse com aquilo. Eu atendi uma vez uma moça que ela levou um tapa no rosto do namorado dela e ela se sentiu amada com aquilo. Ah, não, para tudo. Sério. Por quê? Meu Deus. Porque ela acreditava que o pai dela, quando batia nela na infância, Tava educando. dizia para ela assim, eu te bato porque eu te amo. Ai, eu estou te corrigindo porque eu te amo. Então, de repente, na vida adulta, aconteceu essa agressão e ela se sentiu amada. Então, assim, nós muitas vezes nos sentimos amada de maneira errônea, por causa da infância, que né? Triste Sério, isso. Sério. É aquilo que ela pegou, né? Ela absorveu aquilo do pai, então... Fica no nosso inconsciente. Então, assim, se eu te disser que a gente, no nosso dia a dia, Mari, a gente vive mais no inconsciente do que o consciente, você não acreditaria. Muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia tem reflexo de coisas que vivemos na nossa infância. Então, assim, os lugares, a cor da cortina que você escolheu, os animais que você quer ter perto de você, tem a ver com a sua infância. Pode ter certeza disso. É mesmo? Com certeza. Mas por quê? Resgata alguma coisa? O que é? Por exemplo, eu atendi uma mulher que ela via, onde ela via animais abandonados na rua, ela colhia e levava para casa dela. Tá. Lindo, mas desde que ela trate e coloque para adoção. De repente tinha 25 gatos na casa e 35 cachorros. Que acontece muito também. Então, mas por que a pessoa faz isso? Porque na infância ela não podia ter nenhum animalzinho. Então foi pro extremo. Ela foi pro extremo. Então agora eu quero todos. Entendeu? Então, Entendi. Agora eu quero todos. E outra, aí ela vê esse animal tá em abandono. Eu já sofri abandono, eu não vou deixar ele abandonado. Olha que coisa. Perfeito. É muito profundo, são muitas camadas. Tá. Gente, que papo gostoso, né? Mas não saia daí não, que tem mais Raquel de Mello para vocês, tá bom? Raquel de Mello aqui no programa Status, na TV Alpha Channel para você. A gente quer saber mais da Raquel. Raquel, o que é resgatar a criança interior na prática? Na prática, assim, todos nós temos o nosso inconsciente. O consciente é isso que a gente está vendo aqui, é eu conversando com você, a Mel aqui, os nossos amigos aqui na gravação. Isso é o que a gente está vendo, é o que a gente está consciente. O inconsciente é aquilo que a gente não percebe. Por exemplo, eu tô aqui olhando para você, mas de alguma maneira o meu inconsciente está captando tudo aqui ao redor. Então, quando a gente fala em resgatar a criança interior, é quando a gente busca no inconsciente coisas que ficaram ali na nossa infância não resolvidas. Que tudo isso pode ser palavras malditas mesmo, palavras que nós ouvimos dos nossos pais, principalmente, que nos desvalidaram. Então, quando a gente fala assim, vou resgatar a criança interior, é resgatar você na sua origem, porque nós nascemos com autoestima, nós vamos perdendo a nossa autoestima conforme as nossas convivências com familiares e sociais. Então, quando a gente sofre bullying na escola, a gente perde a autoestima. E quando, infelizmente, acontece muito, quando a pessoa passa por agressões verbais, sexuais, físicas, ela vai perdendo toda a essência dela. Então, na vida adulta, ela se torna uma pessoa, é como se não estivesse na forma natural. Então, ela tem medo de outras pessoas, ela não consegue confiar, ela não consegue, como mulher, se soltar emocionalmente. Então, resgatar a sua criança interior é você simplesmente se dar a oportunidade não de reviver aquela dor que você teve na infância, mas sim ressignificar ela através de uma terapia breve. Então, através de uma terapia. Sim.
Eu faço isso com muita excelência, tenho grandes resultados. Se vocês entrarem nas minhas redes sociais, que é @RaquelMeloTerapeuta, vocês verão algumas coisas ali que vocês vão adorar. Inclusive tem testemunhos ali também. Que bacana. Sim. Isso. Que bacana. E quanto tempo essa terapia para você, para a pessoa já estar melhor e conseguir entender? Se for uma terapia em grupo, que não pode ser um grupo muito grande, pela experiência que eu tenho feito e trabalhei já com pequenos grupos de no máximo 10 pessoas. Se for um grupo de 10 pessoas, em um dia de imersão, você consegue resgatar sua criança interior. E é lindo o processo. É mesmo? Agora, se você quiser individual, se você tem algumas questões muito íntimas, muito dolorosas que você não gostaria de compartilhar e quer fazer individualmente, você pode até de maneira online. Você entra nas minhas redes sociais, me procure e marca essas sessões comigo. Em 10 sessões, nós fazemos o resgate da criança interior de uma maneira linda e transformadora. Nossa, e com certeza vai mudar isso para o profissional, para a vida toda, né? Porque Muda, é muito importante. Porque quando existe uma dor lá dentro, mesmo que escondida, é uma dor latente. Ela se manifesta todos os dias e a pessoa não consegue progredir. Se ela tem uma criança lá dentro dela machucada, que é a criança interior, ela não consegue ter prosperidade, ela não consegue ter um bom relacionamento, ela não consegue se relacionar socialmente, não consegue se manter no emprego. Então, assim, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de que não adianta camuflar a dor. Tudo que aconteceu com você, por mais dolorido que tenha sido, não adianta camuflar. A gente tem que chegar um momento na vida, agora adulta, e falar, poxa, eu sou uma adulta agora e eu quero cuidar daquilo. Entendeu? Certo. E para poder ressignificar tudo e viver uma vida mais feliz e com liberdade. Você merece ser feliz. Deus quer ver a gente feliz, isso eu tenho certeza. Amém, eu creio nisso. Eu creio muito nisso. E a ansiedade está englobada nisso também? Por exemplo, pessoa que é muito ansiosa. Às vezes ela está bem, a vida é boa, está tudo tranquilo, mas ela é uma pessoa muito ansiosa. Tem a ver também com a criança? Ansiedade, síndrome do pânico. Olha, por exemplo, que eu já atendi pessoas com medo de subir no elevador. Sim. Andar em escada rolante. Parece, para muitas pessoas que você faz isso no dia a dia, pode parecer, assim, infantil, mas é uma criança ferida. É a criança interior daquela pessoa que estava gritando ali, tendo medo. Então, assim, tem pessoas que não conseguem dirigir o próprio carro. Por quê? Porque ela não consegue dirigir a própria vida. Porque na infância, ninguém deixou ela dirigir a vida dela, ninguém deixou ela ter autonomia. Entendeu? Ela não dirige? Não dirige, se dirige muito mal e com muito medo. Mas eu te admiro se você dirige muito mal e com muito medo, pelo menos você está enfrentando. Verdade. Isso olha, então... Você está querendo evoluir, você está querendo, né, superar. Tá, isso, tiro o chapéu para você. A gente não pode estagnar. Uhum. Isso é importante a gente dizer, né? A gente tem que tirar o chapéu para a pessoa que se olha, tenta, e tirar até os 2 chapéus para as pessoas que decidem fazer essa terapia, enfrentar isso para poder ter uma vida mais feliz, bacana, mais harmônica. Né? E como eu posso saber se preciso dessa terapia, Ânima? Se você se vê uma pessoa muito rabugenta, uma pessoa que não consegue brincar com uma criança, uma pessoa que não consegue transmitir amor, não consegue se sentir amada, não consegue amar verdadeiramente, não consegue confiar em ninguém. Tudo isso são sinais de que você precisa resgatar essa criança interior. Porque, às vezes, Mari, são coisas simples que hoje você adulta vendo, você vê que foi uma coisa simples na infância. Por exemplo, a sua mãe dava um pouquinho mais de atenção para o seu irmão. Hoje você vê isso porque talvez seu irmão era doente, precisava naquele momento mais de atenção, mas quando você era criança, você não via assim. Você via como a mamãe prefere meu irmão, o papai prefere meu irmão, ou o papai prefere a mamãe, não quer ficar aqui comigo. A criança não tem o discernimento que o amor do papai e com a mamãe é um amor eros, amor de mamãe, de filhinha e papai é um amor filéu, é um outro tipo de amor. A criança não tem esse discernimento, então ela se sente trocada, ela se sente ameaçada.
e cresce se sentindo sempre assim, nos Perdida relacionamentos. Também, perdida. Perdidinha, isso. E a gente está com pouco tempo, que pena, né? Porque é uma delícia esse papo. Você também forma novas terapeutas, sim, né? Sim. Como que você decidiu expandir esse crescimento? Mari, eu vejo tantas pessoas, assim, que precisavam fazer o resgate da criança interior, mas, assim, eu não dou conta de atender todo mundo. Então, graças a Deus, com a experiência que eu tenho hoje, com o método que eu formei, que eu montei, da maneira que eu trato as pessoas, eu comecei a ensinar psicólogos, terapeutas, pessoas que querem ser especialistas no resgate da criança interior, a fazer esse trabalho de uma maneira rápida. Então, surgiu, a partir desse momento, o curso, o Método Ânima. A partir do momento de que eu entendi que não conseguiria atender todo mundo e que não tem uma formação prática e rápida aqui no Brasil para as pessoas. Então, hoje eu tenho essa formação. Perfeito. E para quem está nos assistindo agora e se sente que precisa resgatar a própria criança interior, certo. Que mensagem você deixaria? Em primeiro lugar, parabéns por você se ver e não esquece de você, porque muitas vezes nós cuidamos de todo mundo e não cuidamos de si. Então, assim, se der essa oportunidade, me procura nas minhas redes sociais, @RaquelMeloTerapeuta. Lá você marca a sua primeira sessão, eu vou fazer uma avaliação com você e você vai se sentir acolhida, pode ter certeza disso. E com certeza a sua vida vai mudar da água para o vinho, em poucas sessões, pode ter certeza. Gente, que papo gostoso. Eu queria que fosse o dobro de tempo com a Raquel, porque é muito bacana saber. Eu adoro isso. Adoro esse assunto. Mas eu te agradeço muito, Raquel. Eu que agradeço por você ter estar aceitado. aqui, poder falar com esse público maravilhoso que é o seu público. Eu te agradeço muito, de verdade mesmo. Me senti privilegiada. Eu que agradeço, tá? Muito obrigada, que você tenha muito sucesso, Deus te abençoe muito. Nós, amém. Pessoal, ó, super beijo pra vocês, encontro vocês sábado às 9h30, TV Alpha Channel, morrendo de saudade de vocês, tá? Beijo!